aqui começando mais um episódio do Mais 971 Podcast. Contamos aqui com o nosso brother Basta, o vulgo Braine. Dá um alô aí, Braine. Fala, galera, que bom aí já estar junto com vocês aí, o amigo Tito, essa celebridade aí da educação física, do esporte e um ícone da vida, né? Um cara cheio de experiência. Tem muito aí pra aprender com esse cara, velho. Boa. E aí, como é que estão as coisas, Braine? Graças a Deus, tudo bem, né? Tamo aí. A galera que conhece ele como Basta, eu e o Cabelinho chamamos ele de Braine, é o codinome dele. Fala um pouco da sua vida. Você é um cara que trabalha com avaliação física, né? Se formou, veio do interior. Fala um pouco aí. Isso. A história da avaliação física na minha vida, ela começou quando a gente faz aquela velha tentativa, né? De encarar uma graduação e você abraça o curso, né? De uma forma que você não sabe o que é que vai acontecer no futuro, né? A gente imagina tanta coisa, a gente prega tanta expectativa, né? Que você cai para uma escolha que no qual para mim, cara, foi assim extremamente importante. Depois que eu tomei esse rumo aí na escolha dentro da área da educação física, para mim foi importantíssimo, porque a gente sabe do valor que existe no processo de avaliar, né? A gente fala de avaliação num contexto geral, né? Não é só uma avaliação física, vamos dizer assim. Porque toda profissão passa por um processo prévio, né? No qual você tem que criar um parâmetro para poder dar seguimento ao seu estudo, sua pesquisa, seu trabalho. Não existe nada que começa sem uma prévia, né? Sem uma expectativa, de acordo com a realidade de cada um. É bem natural. Fala um pouco aí também, como é que foi tua vinda pra cá? Cara, minha vida pra cá foi uma loucura. Foi uma loucura. Na realidade é o seguinte, vocês, né? Pô, a gente, quem não sabe a turma aí, eu tô aqui há 1 ano e pouco, acho que 1 ano e meio mais ou menos, né? E a gente fica observando, né? A galera teve aquele período que começaram diversas chamadas pra cá, né? Mas eu tava no outro setor da minha vida, né? Eu trabalhava no ramo comercial e tava num segmento bem interessante, trabalhava numa multinacional e de acordo com o passar do tempo, a gente foi evoluindo na empresa, ganhando, né, uns cargos a mais, a parte financeira estava tranquilo também, foram algumas promoções e a gente não tinha esse, quero, desejo, tal. Achava impressionante, achava assim, porra, de caramba, os caras lá devem estar muito felizes no que estão fazendo, né? Mas aí quando as coisas começaram a voltar um pouco mais para a área da educação física, eu nunca deixei o jiu-jitsu, né? Vale salientar isso. Desde os meus 17 anos que eu dou aula. Na faixa. Quando eu peguei a faixa roxa com 17 anos, né? Caralho. Lá em Campina Grande, do mestre. Eu acho que eu comecei a treinar com 17. Eu comecei a treinar no ano de 1996. Eu treinei pelos anos 2000. Eu nasci em 84. Foi pelos anos 2000 que eu comecei a treinar. Pois é, eu peguei a faixa roxa lá ainda com 17 anos. Aí eu já tinha uma academiazinha de bairro que o cara montou um tatame. Pô, eu tô precisando de um cara aqui pra dar aula. Você precisava ver, eu pesava na época, pô, eu pesava 55 quilos. Tá! Imagina só, um cara com 1,79m, 1,80m ali, com 55 quilos. Cara, o que tinha de apelido? E eu tive que vencer, né? Porque, porra, eu tava numa academia de bairro, de um grande amigo, o Marcelo Augusto, o cara fisiculturista e tudo mais. E tinha vários adeptos do fisiculturismo também. Então você via os caras gigantes, olha, eu quero treinar aí jiu-jitsu, tá? Às vezes era sem kimono, porque os caras, eu digo, cai pra dentro. Não, e tu lutou vale tudo, não foi? Lutei. Fez uma luta. Fiz. Isso aí é foda. Fiz, e foi também uma experiência. Cara, antes de fazer a luta, eu já tinha colocado alguns alunos, né? Na época eu tinha academia também e tal, já tinha colocado alguns alunos. E no ano de 2005, recebi o convite pra lutar com um cara. Pô, o cara se tornou amigo meu, nem conhecia tanto na época. Mas depois o cara se tornou amigo meu, Guilherme. Guilherme Patolino, ele é irmão do Jean Uso. Jean Uso chegou a lutar Pride, né? Lutou com Takanori Gomi. Então, era outro destaque também de Campina Grande que saiu aí em busca de viver do esporte. E conseguiu um certo destaque, né? Campeão do Cage Rage e tal. Aí eu peguei o cara que não era estreante, né? Eu digo, pô, vamos fazer uma luta. E foi guerra, né? Foi quanto tempo essa luta? Pô, não, foi os 3 rounds de 5 minutos, foi até o final, a decisão dos árbitros. Sabia lutar em pé, essas coisas ou não? Cara, eu fiquei naquela história, né? Muita gente fala Pô, você, qual sua arte predominante? Tá, jiu-jitsu. Sim. Mas eu treino, fiz treinei boxe, treinei Muay Thai e tal, aquela coisa toda, mas a minha modalidade
de competidor era jiu-jitsu. Sim. Então vinha aquela estratégia, né? Ó, vamos colocar a estratégia que seria a da grande maioria no passado, né? Era 1, 2, 3, bota pro chão, né? Só que aí eu fiz o contrário. Eu fiz, cara, ele também, por mais que ele tenha uma boa habilidade em cima, treine bem, mas ele também não é atleta de strike, não. Entendi. Então sabe uma coisa? Nós dois é rua. Porrada em cima até um encurtar. Foi? Aí foi o que aconteceu. Quando partiu, aquele pisão... Quem quiser acompanhar até essa luta tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Vamos botar junto. Tá no YouTube. Porra, começou a luta, tá valendo. Pisão. Quem foi quem cortou? Meu adversário. Aí pronto, eu digo, então vem pra minha praia, né? Aí começamos a guerra. Mas foi muito bacana, muito bacana. O que eu acho interessante também é que naquela época a gente não tinha aquele preparo, né? Acho que vocês no bate-papo aqui que você teve com a galera, mas a gente fala como era a vida do atleta no passado. Era muita loucura, mano. Era vida louca. O que o cara tinha era ovo. Era a melhor proteína que tinha. Proteína que existia era comer ovo. Pô. Não existia um preparo, não tinha nutricionista pra lhe acompanhar, não tinha nada. Na minha época eu me lembro que, tipo assim, lá em João Pessoa, nos primórdios, começou o maltodextrina. Já era pá. Aí depois, o whey protein era um luxo do caramba. Eu comprava uma albumina. Uma albumina era 50 conto, 1 quilo. 1 quilo era 2, eu não lembro. Era o que eu comprava. Essa albumina aí, batia com banana e Nescau e pronto. E eu também treinava com... Meu irmão, é foda. Eu treinava com mel, tá ligado? E doce de leite. Que na frente da onde eu treinava, tinha uma casa que vendia esses doces caseiros. Aí eu acabava um treino, eu tomo doce de leite. Aí ficava pro outro horário. Aí treinava. Fez o melhor suplemento que podia ter sem saber. Mas era isso, cara. Aí eu me lembro que quando anunciaram a luta e tal, tinha mais ou menos aí uns 2 meses e meio a 3 meses pra me preparar. Eu digo, vamos embora. Só que imagina, na época eu tinha academia, com um sócio que é um irmãozão meu, o Ricardo Coxinha também, que treinava jiu-jitsu, mas a gente tinha montado uma academia de musculação e tal. Pô, a gente vivia do trabalho, né? Então acordava cedo, o horário que a gente tinha era quando fechava a academia, de meio-dia, e ela reabria às 14 horas. Então a gente só tinha de meio-dia às 14 pra treinar. Porque depois que reabria, só fechava 10, 11 da noite. Caralho, pra dar aula. Pra dar aula. Então isso era a rotina da gente. Era loucura. E eu me lembro muito bem que o corpo da gente não suporta, né? O corpo da gente não suporta uma carga de treino sem você ter uma alimentação adequada, sem você ter uma suplementação adequada. E aí o que é que acontece? Minha imunidade foi lá pra baixo, cara. Faltando 1 semana, eu peguei uma virose. Essa virose me deixou acamado de um jeito que, cara, eu imaginava, né? Eu digo, pô, febre, garganta fechada. Eu digo, pô, não vou lutar. Não vou lutar. E foi embora meu treino, né? Sim. Minha preparação de 2 meses aí foi embora. Só que ainda bem que eu me recuperei na semana. Dei 2 corridinhas, fiz um treininho. Eu digo, pronto, vamos pra guerra. E eu tive que segurar aí com o físico mais debilitado. Segurei e foi pra decisão dos árbitros. E graças a Deus aí consegui ter uma pontuação mais alta aí. Levei a minha estreia. Caralho, muito louca essa história. Foi, não, supercílio cortado, né? Foi aquela loucura, sangue. foi uma real guerra. Mas, cara, a gente coloca assim, são provações que a gente tem na vida que dizem, não, cara, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, pra que sentido eu vou levar aqui? Porque eu poderia muito bem ter escolhido, né? Pô, quero a luta, vou partir pra dentro aí mesmo, vou me dedicar, vou abandonar a parte de trabalho e tal, mas a gente precisa, tanta coisa passa pela cabeça da gente que às vezes você faz as escolhas que você pensa que é errado, né? Mas não foi escolha errada, né? Ela apenas veio no momento certo, né? O que eu acho mais massa é quando a gente faz algo mesmo que não é pensando no dinheiro. O dinheiro é muito importante. E é o que faz a gente tomar várias decisões depois que a gente ficou adulto. Mas, porra, o amor mesmo, quando a gente tá fazendo algo, a gente não tá pensando no dinheiro, né? Faz não. Não tem nada, até porque a bolsa naquela época, meu Deus. Ainda tinha, porra. Não, eu fiz, quem fez o evento foi uma turma de amigos que tinha uma confecção e até hoje essa confecção gira pra caramba, né? A instigação, né? Então era instigação de MMA, então os caras veem de... Não, instigação é o quê? É uma marca. Uma marca. É uma marca, né? Que é a loja dos amigos, né? Kleber, Guto, os caras... Aí os caras fizeram, eles montam o evento, fazem vários eventos e na minha concepção de todos os eventos que ele já fez, que eles fizeram muito evento de MMA. Sim. Então, foi o melhor card que existiu. Cara, foram as melhores rivalidades. Foram casas cheias, foi um ginásio da ABB. Cara, não tinha onde colocar o pé. Foram várias lutas. Caramba, cuidado quando você bater aí, a imagem faz toque, toque. Então foi. Mexer o braço, mas não bate. Cara, foi muito assim. A disputa pra caramba. Foi muito massa.
Eu sei que no final das contas, né? Pode botar mais perto de você aqui também. Né, eu sei que no final das contas... Boa. Sem medo, porque aqui é... Cara, marinheiro de primeira viagem. Eu não vivo nos estúdios, né? Se você quiser. Eu não vivo nos estúdios Pode aqui, mexer à vontade. Né? Então, o que é que acontece? Os caras fizeram um evento e eu acho que não tinha um atleta naquela época, um praticante, que não tinha uma conta lá, comprar as roupas da instigação. Aí tinha uma conta. Tudo fiado. Tudo fiado. Aí a bolsa teve que pagar a conta, né? Eu liguei, paga a conta aí. Eu nem me lembro quanto foi que eu recebi na época, mas você que abateu no que eu tava devendo lá e pronto, tá resolvido, tamo felizes. Todo mundo. Mas eu noto em você que você é um cara simples. Eu não vejo você um cara ostentador e tal. Não. Quem não gosta de coisa boa, né? Sim. Mas nem sempre coisa boa é coisa cara. Né? Coisa boa que faz a gente tá bem, né? É isso mesmo. Então pronto. Então é nessa filosofia aí que eu levo, não tenho muita ostentação, não. Até que veio. Até porque simples e bom não tem a ver com coisa ruim. Simples não tem a ver com coisa ruim. Não. Pode ser simples e pode ser bom. Exatamente. Eu tô falando ostentar é quando o cara quer comprar coisa pra se amostrar. Exibir coisa pra caramba, né? Mas não, coisa natural, eu sou tranquilão mesmo também. Eu acho que isso é tudo criação, né? A gente quando vem de uma família que também tem uma simplicidade de viver e tudo mais, mas até que tenha uma condição, às vezes é uma condição até ruim, né? E às vezes tem um cara que tem uma condição excelente, mas tem o mesmo estilo de vida. Então, isso é o mínimo. Eu tenho esse problema, porque aqui eu adquiri o meu poder aquisitivo independente, né? Minha autonomia financeira, mas todo mundo, meus amigos, falam que eu me visto mal. Que eu não sei me vestir. Mas aí, é questão de escolha, né? Escolher acertar no que cabe. Às vezes eu tô até com a marca maneira, mas não tô sabendo combinar a parada. Mas vem o seguinte, você tá se sentindo bem? Tô. Então, cara... Mas a galera zoa, até quando eu for competir também, a bermuda com a Laika, de ser kimono. Sei já não, não existe isso foda. Não. E quer dizer que combinou bonito. Tu já viu aquela história do jogador de futebol que usa aquela melhor chuteira, tudo mais, joga ruim pra caramba? Sim. Que adianta, velho? Não tem nada a ver, não. Uma coisa que você falou agora sobre a questão de poder aquisitivo, né? Foi na trajetória de vida minha, até o presente, né? Eu venho também de realidades diferentes de vocês, né? Tipo assim, vocês estavam muito ligados ao esporte, pessoas mais novas, e veio aqui há mais tempo. Então, realmente, vocês deram um up no trabalho, aquela coisa, vocês deram um direcionamento. Eu comecei um pouquinho mais cedo, né? Eu me sustentava, na realidade, porque eu sempre tive um senso de independência um pouco mais alto. Sim. Então, eu tive que buscar trabalho, tive que buscar... Então, minha vida até 1 ano e meio atrás, ela estava com seus altos e baixos, que é normal, de quem trabalha em qualquer setor na vida, né? Mas assim, estava dentro da realidade de qualquer brasileiro, sabe? Não tava nem... Muita mola. Agora, meu amigo, era manhã, tarde, noite, pancadaria pra poder fazer sua grana bacana. E tu começou a trabalhar com que idade? Cara, trabalhar mesmo com 18 anos. Eu trabalhei em indústria, cara. Cara, a indústria, Indústria, trabalhei em indústria. E eu vou te falar, eu me lembro que eu tava aguardando resultado de vestibular. E você sabe, né? Universidade pública, vem aquela briga de greve, aquela coisa. Então... Quando eu acabei o ensino médio, eu disse, cara, eu vou fazer o quê? Tem que trabalhar, né? Então consegui, fui para uma entrevista de emprego, foi muito interessante. O cara, a vaga que eu estava concorrendo lá era inspetor de qualidade. O nome estava bonito. Eu disse, cara, esse negócio deve ser bom, né? Sim. E se eu disser a você que eu passei por 3 etapas de entrevista, foi entrevista individual, prova de matemática, informática, numa empresa que ia prestar serviço para as indústrias. Fui para uma entrevista coletiva na indústria. Cara, quando eu volto, teve ainda uma final, assim, para decidir, para mostrar a carga horária. E quando eu fui saber do salário, era um salário mínimo da época, que era R$240. Caralho, mano. Aí eu disse, cara, essa burocracia toda, para um salário mínimo... Aí eu disse, cara, mas beleza, vamos ver como é que é a função também. Mas era a indústria de quê lá? Cara, a indústria que produz sandália. A maior indústria, acho que da América Latina que faz sandália, que não sei se citar nome aqui, fica interessante. Não, pode citar nome aqui. Pô, é quem fabrica a Havaiana, velho. Ah, maneiro. Que é na cidade de Campina Grande, fabrica pro mundo. Talvez se tu vendesse a Havaiana, tu ia ganhar mais do que esse teu salário aí. Cara, talvez, né? Talvez. Só que quando eu chego lá foi muito engraçado, porque eu passei por todo esse processo e, pô, deve ser um trabalho burocrático. Pô, inspetor de qualidade, trabalhar no controle de qualidade vai ser interessante também. Aí quando eu chego lá, eu entro mesmo na linha de produção, na fase de acabamento, um barulho infernal das máquinas trabalhando. Aí chega lá o companheiro que
foi me fazer mostrar o trabalho como era pra fazer, ele me entrega um carrinho com 6 baldes grandes e diz, tu vai recolher as solas que estão inutilizadas Cara, eu trabalhei... De tudo. Tudo. Lá. Entendeu? Aí, foi pancadaria, vamos trabalhar. Não tem essa não. Pra ganhar o dinheiro foi... Mas tu lembra a carga horária? Qual era? Cara, eu começava de 6 da manhã. E na época, os direitos trabalhistas estavam na época diferente. Isso foi no ano de 2002. Final de 2001 para 2002. Sim. E não tinha muito controle relacionado à carga horária, não. Tinha muita hora extra, sabe? Então eu fazia praticamente todos os dias de 6 às 6. Nossa, pra ganhar esse salário, mano. Era. Aí era quando entrava o extra. Porque o certo seria 8 horas trabalhadas, né? Aí entrava um extrazinho e tal, aí juntava uma graninha, umas horas trabalhadas, dá 50%, 100%, aquela coisa que existe, toda a burocracia do direito trabalhista aí, das cargas horárias. Mas, cara, foi assim, foi uma experiência para um início de vida. Você sai do ensino médio, né? Você vê, aí você encara uma indústria onde você vê do nível mais baixo ao nível mais alto de cargos circulando no mesmo ambiente. Você vê divisão, pelo menos eu via uma divisão muito grande de classe social, entendeu? Mas uma coisa que eu vi como exemplo, os colegas que eram das funções iguais, ou funções semelhantes, mas de salários iguais, né? Eu observava uma coisa, que tinha o cara que queria vencer, tinha o cara que estava acomodado, estava feliz com aquilo, entendeu? E tinha o cara que, o cara devia ter, era a única opção que tinha. Entendi. Então você via diversas realidades do brasileiro, vamos dizer assim. Entendi. Você via diversas realidades no qual você poderia fazer sua opção. Se espelhar, né? Exato, eu quero ser o quê? Vou querer ser esse cara que tá acomodado. Cara, eu acho que não é meu perfil, eu acho que eu vou cair pra outra coisa. Ou seja, cara, foi tanta coisa que eu escutei, tanto exemplo que eu vi. Muita coisa, assim. Foi muito importante aquela minha fase. Muita gente pode achar que não, que foi logo pro perrengue e tal. Mas ali foi um divisor de água. Foi um divisor de água na minha vida, entendeu? Foi muito importante essa minha experiência. Passei pouco mais de um ano. Aí depois tu foi pra onde? Cara, aí depois eu ia começar a universidade. Aí em educação física. Aí tive a experiência, voltei pra poder continuar o trabalho. Porque eu comecei a ganhar dinheiro. Então começou a ficar um pouco mais complicado, né? Então tive que ir embora pro Maranhão. Recebi uma proposta de uns amigos. Vamos lá pro Maranhão ver qual é a situação para tentar arrumar emprego. Eu fui, aproveitando a oportunidade. Mas e o curso? Parei. Mas tu trancou, no caso. Exato. Aí, vamos fazer o quê? Pra onde eu vou correr atrás disso aqui? Então comecei a trabalhar. Entendeu? E comecei a colocar a parte do viver, do financeiro, de ter a oportunidade de ter minha independência, mas comecei a colocar com um pouco de prioridade naquele momento, me sustentar na realidade, né? Sim. Porque a partir do momento que você começa a ganhar o seu dinheiro, você não quer mais ficar dependente, né? De família, essas coisas. E lá na minha casa, assim, meus pais sempre foi muito... meu pai era o cara que gerava o financeiro de casa, e ele sempre foi muito taxativo, né? A educação, o básico você tem, a alimentação, moradia e tudo mais, mas o que for a mais... Aí cada um vai ter que buscar o seu. Né? Então, caí pra dentro, fui embora mesmo. Né? E tive essa experiência no Maranhão, que deu errado pelo seguinte fato. Não foi que deu errado lá. As coisas estavam começando, lá em Imperatriz, no Maranhão. Poderia começar, só que aí quando eu volto, tive a oportunidade de comprar academia. Junto com um amigo meu, tinha um dinheiro guardado. Aí teve a oportunidade de uma academia de musculação barata. Né? Os dois estudantes de educação física. Entendeu? Um gerenciando, o outro estava estudando, eu parado, tudo mais. Eu sei que a coisa começou a funcionar. E a gente passou um pouco mais de 3 anos e meio, 4 anos assim com a academia. E nisso tu bem novo, né? Novo? Acho que foi no ano de 2004 ou foi 2003 que eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos, entendeu? Aí já tinha uma granazinha guardada e a gente começou a trabalhar. Então comecei a respirar um pouco mais da educação física nesse início aí. E, cara, foi assim, também uma outra experiência que a gente era pobre, mas era feliz. Não tem a brincadeira, né? Porque não ganhava dinheiro, empatava quase todo mês. Era um perrengue pra você ter uma moto, uma coisa. Tinha que pagar conta, tinha funcionário. Né? Então você... Isso é foda, né? Pagar conta de funcionário, porque... Cara, o funcionário tem que ter o dele. Tem que ter o dele, é foda. O meu, o patrão ele se torna uma mãe, né? Ele tira da boca, entendeu? Pra poder dar pro filho, que seria o funcionário. Muita gente não pensa assim, pensa que empreender... É fácil. Eu acho que deve ser muito difícil. Muito difícil. Eu já empreendi em 2 momentos, né? Um com sócio e outro sem sociedade.
e eu sei o quanto é difícil. Né? Primeiro que no Brasil a gente tem uma burocracia muito alta, né? Entendeu? Para você abrir uma empresa, ela é caríssimo, né? Exige um tempo, dificulta, parece que dificulta a sua vida. E para fechar também, né, velho? E para fechar é pior. Para fechar é pior, é mais caro. Então, se você já tá ruim, para fechar, você vai embora junto com... E tem esse negócio de pagar o funcionário e tudo na época que tá fechando. Todo. Você foda, tem... É preciso que você tenha uma equipe muito boa nas suas mãos para que ele possa ser com você. Entendeu? Porque se ele pensar, se o funcionário pensa como patrão também, ele vai valorizar o seu negócio. Sim. Então isso foi muito complicado. E é nessa parte de empreender, né, de liderar essas coisas, que eu comecei a ter uma outra visão. Foi tanto que eu fechei a academia e entrei num segmento, na área comercial, que depois, quando eu entrei, decidi investir, né, no curso superior, num tecnólogo em gestão comercial, que eu fiz também, nessa parte de empreendedorismo, de gerenciamento de pessoas. Comecei a fazer um novo estudo, comecei a vivenciar uma nova categoria de trabalho, né? E isso eu passei 7 anos nesse grupo, que foi onde eu tive alguns destaques, né, dentro da área profissional. Achei muito bacana. Comecei a entender um pouco melhor de mercado, né? Ministrei palestras sobre o assunto, empreendimento, liderança de equipe. Isso tudo, eu coloquei muito o jiu-jitsu como o esporte em si, né? Sim. O esporte competitivo dentro da área do empreendedorismo é muito semelhante. Você tem que traçar metas, você tem que gerar estratégia, você tem que fazer tudo. Quando você vai olhar a mesma coisa que você faz no esporte. Isso qualquer esporte. Só que o jiu-jitsu a gente tem que puxar a panela, né? A gente tem que puxar a sardinha pro jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu eu acho tão interessante porque ele tem sua comunidade. O jiu-jitsu ele é muito diferenciado. Sim. Eu defendo qualquer tipo de esporte. Eu não nego, o futebol acho muito massa também, a ciência do futebol, mas o que há por trás de diversos esportes é onde faz algo que pode, né, vir a prejudicar ou não uma... Não, e se eu não me engano, tu foi empreendedor, mas acho que tu participou de organizações de campeonatos que tinha vários esportes, ou não? Aí veio a outra situação, sim, né? Quando eu saio desse ramo que trabalhava para uma empresa mesmo, né, uma multinacional, trabalhando para um grupo de concessionárias Honda, né, que para mim foi uma escola. Pô, agradeço demais a todo mundo que passou, sem citar nomes, porque eu acho que vou até pecar se eu esquecer alguém. Né? Mas assim, quando foi depois, eu fechei, eu vi que o mercado, depois de ter estudado o que era mercado, eu vi que o mercado não estava tão legal para mim. Eu digo, eu tenho que partir e cair para dentro da educação física de novo com força. Só que aí, dentro de Campina Grande, eu vi a necessidade. Eu enxerguei a necessidade que faltava uma empresa, um grupo ou uma organização que trabalhasse organizações. Sim. A exemplo de campeonatos, karatê, jiu-jitsu, judô. Aí já juntou eu e um outro parceiro, professor de judô. Vamos dizer, uma mini Palmas Esporte, praticamente. Exatamente, entendeu? Então eu consegui juntar um grupo de pessoas com uma situação extremamente complicada, porque a gente não tinha patrocinadores, porque não é perfil de Campina Grande. Sim. Entendeu? De patrocinar eventos em diversas áreas e tal. Não, a galera foca mais no futebol e alguns eventos. Então eu digo, não, vamos cair pra dentro, vamos fazer um trabalho bem feito. Vamos tirar do bolso, porque eu acho que a galera esquece que tem que investir. E existe um tempo pra você ter esse retorno, né? Ou então pelo menos pra empatar. Então eu digo, não, vamos fazer um investimento. Eu e meu amigo Ziel, professor de judô, cara também visionário na área. E a gente conseguiu desenvolver e mudou um pouco do perfil do que era a luta, principalmente no cenário de Campina Grande. Então a gente começou a fazer um trabalho assim, entre seminários, entre curso ministrando simpósios de regras, né? Então a gente começou a alimentar o jiu-jitsu com uma forma mais profissional, o judô com uma forma mais profissional, o karatê também, que a gente fez eventos, e a gente já ia partir para novas situações, que era quando a gente entrar no ramo acadêmico. Sim. Ia começar a trabalhar, né, com eventos acadêmicos. Né, entre encontros, encontro acadêmico, parcerias com outras modalidades também, a gente começou a dar uma ampliada. Né? Até então, freamos, né, e partimos aí quando surgiu umas novas oportunidades para mim, e eu tive que abandonar Campina Grande, migrando para Rondônia. Né? Então já foi uma outra fase da minha vida, uma experiência espetacular também que eu vivi, né, que eu atravessei o Brasil, né? Fui para a divisa com a Bolívia praticamente, para poder trabalhar na área de educação física, mas aí já no outro setor também, e ligado também a empreendimento de eventos, né? Porque eu comecei a trabalhar com cursos para acadêmicos, né? Curso de avaliação física, curso de gestão de pessoas relacionado ao trabalho do personal trainer, né? Comecei a trabalhar com algumas modalidades, algum curso que foi ministrado. Cara, assim, mudou totalmente o contexto,
Mas a sementinha continuou plantada lá e o trabalho vem sendo desenvolvido, está sendo desenvolvido lá, só que de uma forma, numa velocidade um pouco menor, mas cheio de expectativas e preparo para quando essa pandemia, se Deus quiser, vai dar um encerramento, Sim. a gente voltar muito mais preparado, muito mais capacitado, né, e poder colocar em cenário do interior, colocar um cenário que a gente nem em capital a gente vê normal, principalmente a capital João Pessoa. Encontramos diversas coisas em João Pessoa muito boas, né? Porque a cultura de lá, por ser uma capital, por ser litoral, respira diferente. Sim, sim. Mas a gente conseguiu construir um cenário muito interessante em Campina Grande, Maneiro. né? Que fez assim, cara, fez deu um up, né? Então, quando a gente tá sendo visto em alguma situação, a gente vai ser alvo de críticas e de elogios, né? Claro, com certeza. É normal. Mas assim, todo mundo ganha com isso. Mas o importante é o cara iniciar e caminhar. Tem que fazer. E a coisa vai tomando roupagem, forma, quando você começa a agir. Só ficar no mundo das ideias, né, velho? Pô, não. A ideia, sem ideia não existe ação. Pronto, é simples. Agora, se tiver só a ideia, não tem. E se tiver só a ação, vou pra onde? Mas isso é muito maneiro. Você é um cara que tem ação, né? Nessas questões de realizar a coisa, você tem ação. Espero que dê muito certo isso aí. Mudando de assunto, vamos falar um pouco da morte aí do Maradona. Tu me falou que ele morreu com 60 anos, é isso? 60 anos, cara. Meu irmão, é muito novo. Tu não acha, não? O cara morreu com essa idade, mano. Cara, tem pessoas que dizem que é novo, mas pelo que ele viveu, né? Eu acho que foi... Ele conseguiu, até onde ele tinha qualidade, ele conseguiu ter experiências que... Tem gente que morre com 80, 90 e não teve, né? Que doideira, velho. Mas aí, a gente falou até, inicialmente, a gente falou a questão de escolhas, né, velho? Ele teve uma escolha de vida que talvez tenha regredido o tempo de vida útil dele, né? Muito rock. Isso é uma questão de opção. É uma questão de opção. Não critico ninguém. Cada um tem... Porra, você tem livre-arbítrio, né? Acho que você tá certo. A gente não pode criticar. Não critico ninguém, não. Porque, por exemplo... Você só vai vivenciar aquilo se você pagar o preço. Se eu quero vivenciar andar numa Ferrari, eu só vou vivenciar se eu pagar a Ferrari, velho. E eu vou te falar, gente, o preço de determinadas escolhas, ele é alto. Ele é alto. Ele é alto que às vezes você leva a sequela daquela escolha até uma escolha que pode ter sido boa pra você e ruim pra alguma outra pessoa. Você leva esse martírio, você vai meio que cascaveando por você durante muito tempo. Porque você sempre fica naquela, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo e tal, você fica sempre numa dúvida eterna. Mas entenda que aquilo aconteceu porque era pra acontecer. Sim. Não tem como ser um negócio, viver do si não existe, né? Velho. Viver do si não existe, aconteceu e vai. Aconteceu e vai, tem que ter uma escolha e vai. Maneiro. Vai, não tem essa não. Você é um cara que eu acho interessante, sabe? Você é um cara que por mais que você pergunte a opinião e tudo mais, mas você já traçou, ó. O que eu quero é isso. Vai ser isso. Aí você faz, cara, o que é que tu acha? Eu fico nessa perguntando, tu me falou. Mas não vai mudar nunca, velho, o que tu quer. Tu já fez a escolha. E o teu meio externo aí não muda, não. Não muda, não. Isso é interessante em você. Né? Isso aí, a gente quando vai identificar esse perfil da tua personalidade, tu diz, cara, fazer o quê, né, velho? Eu já escolhi, vou traçar. Se der errado lá na frente, né? Vira e mexe, pergunta tu, o que tu acha disso? Você fala, meu irmão, tu já escolheu, tu tá me perguntando, mas tu já sabe que... Eu posso até dar opinião, né, velho? Cara, tem até uma música de Frank Sinatra canta, que eu não sei se é de Elvis ou Frank Sinatra e tal, que ele diz que a escolha foi dele, né? My Way, se eu não me engano. Cara, a letra da música é uma história de vida, velho. Porque o cara diz assim, mais ou menos assim, que o cara, tudo que aconteceu, fui eu que escolhi. Pode ter dado certo ou errado, mas escutem essa música aí e olha a tradução, My Way. É top essa música. O Elvis Presley canta, o Frank Sinatra. Eu não sei de quem é realmente. Também não sei, mas eu já ouvi os dois cantando. Os dois cantam, não sei de quem é, quem escreveu essa letra. Mas ela é assim, ela encaixa em muito lado da nossa vida, que é muito interessante, muito bacana. Tem outra música que eu não sei se tu já ouviu, que se chama That's the Life. Essa é do Frank Sinatra. Essa é top também. Muito bacana. Galera, preste atenção. Vamos cair em campo desse negócio aí. Vamos escutar uma qualidade musical interessante. E essa pandemia? O que você enxerga de bom, de ruim? O que você acha que vai acontecer quando acabar? Gido, fica difícil da gente entender. Eu ainda tô sem entender os rumos, porque hoje a gente vive num cenário onde a política e a mídia e começa a lançar na vida das pessoas o que eles querem lançar. Sim. Como a gente está vivendo na era da informação 100%, que você tem acesso às coisas instantaneamente, hoje você escuta diversos lados. Lá no passado, você só escutava praticamente um.
Que era aquele livro que era lançado pelo cara, o cara escrevia o que queria e você absorvia o que o cara estava dizendo, você achava que o cara estava realmente certo das coisas e tal. Hoje nós temos do influenciador digital, que o cara às vezes não tem conhecimento de nada, mas mostra pra todo mundo que é, porra, eu sou o filósofo, sou isso, aquilo, né? Que ninguém sabe se é verdade, ninguém sabe se ele tá certo. Mas também tem um cara que é um cara extremamente entendido, que tá um pouco mais afastado, mas lança alguma coisa na mídia, daqui a pouco você vê uma outra imprensa falando. Então fica difícil da gente entender o que realmente está acontecendo nesse cenário. Só que tem uma coisa interessante, né? Todas as pausas que foram feitas, nada vai ser em vão. Tem razão. Foi o momento da gente se reinventar. Entendeu? Da gente se reencontrar como pessoa, como humano. Entendeu? Teve gente que tava perdido assim como pessoa. Pô, eu tô fazendo alguma coisa vagamente, tô fazendo alguma coisa, não entendi o que estava acontecendo. E quando você se retrai, né, quando você se isola... Introspecção também. Pô, você tem que entender que você vai ter que agir. Exatamente. Entendeu? A ideia já foi lançada. Sabe qual foi a ideia? Se isola. Você foi obrigado a ter que tomar uma postura. Entendeu? E esse momento que a gente tá vivendo aqui, eu e você, por exemplo, foi uma atitude sua que foi de se reencontrar em alguma coisa, entendeu? De se reinventar em alguma coisa, mas era algo que você já poderia estar dentro do perfil há muito tempo e não sabia. Isso. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas que souberam aproveitar e que estão aproveitando esse momento, eu acho que as pessoas produziram mais. Entendeu? Produziram e de uma forma positiva. Aquele que deixou passar em branco o momento que poderia estar investindo no conhecimento, poderiam estar investindo numa cultura melhor, né? Até inclusive um investimento familiar, porque tinha mais tempo fora, a trabalho, aquela coisa todinha, e esquecia um pouco da família. Isso. Entendeu? Então, eu acho que se a gente pensar por um lado positivo, foi muito bom. Agora o lado negativo é o que eu digo, né? A gente está ainda realmente à mercê, né, dos especialistas, do que está acontecendo. A gente está dependente mesmo que o mundo comece a voltar a partir do momento que se acerte de verdade o que é que está acontecendo. Se realmente as vacinas que estão sendo produzidas, elas vão poder imunizar uma boa parcela da população mundial e por aí vai, para poder a coisa funcionar. Né? Porque a gente, muita gente sofreu. Muita gente sofreu, né? E eu falo isso com o sofrimento de fome. Né? Cara, não existe coisa pior do que fome e frio. Fome, frio, desemprego, né? Isso é muito complicado, é desesperador. Mas assim, eu acredito que a coisa tende a melhorar o quanto antes. E já vem melhorando, né? Eu digo isso até pelo nosso trabalho aqui. A gente já está voltando diante das proporções, né? Nas devidas precauções, mas a gente vem voltando aí. E graças a Deus está tudo funcionando aí, né? Dando andamento, né? Com todos os cuidados. Tu falou essa coisa da pessoa se reinventar, investir... e você é um cara também que começou o mestrado, né? Em Educação Física. Estamos aí, né? No mestrado, feliz pra caramba, porque é uma nova vivência, né? Uma nova realidade. E tu pretende pesquisar o que ou não sabe ainda? Tá no começo só vendo as cadeiras? Está no começo, né? Porém, eu, como eu já disse, né? Vou puxar a sardinha pro jiu-jitsu e o trabalho vai ser voltado, pelo menos o meu pensamento é voltado para algo que a gente possa incluir para melhoria do esporte. Sim. Né? Eu encontrando uma melhoria, né, para mim já vai ser um pontapé inicial, mas estamos aí em algumas perspectivas relacionadas ao que vai acontecer para a gente construir esse modelo. Tu já atua na avaliação física. Isso. Né? Tu tem especialização. Tu trabalha na área militar. Eu acho que casa bem. Casa. Nós temos, na realidade, a gente tem uma ferramenta gigante, né? Uma matéria-prima aí para trabalhar, né? Um momento que a gente pode dedicar, a gente tem pelo menos o conteúdo, essa né? própria avaliação que o pessoal vai fazer, eu não sei se já está fazendo, tem uma avaliação aí para checar a obesidade, coisa assim. Isso. Já pode usar ela como coleta de dados. Já é uma coleta. Já publicar artigos. Exatamente, já é uma coleta. É muito mais abrangente. Quando a gente fala de avaliação física, né, a gente sabe muito bem que, aliás, muita gente está focado, né, eu até criei um e-book bem simples, né, para a galera, né, passar aí, principalmente para o acadêmico que está começando agora, né, para também alguns alunos, para, de uma maneira simples, informar o quanto é complexo o assunto, né? Que a gente normalmente, quando fala de avaliação física, a gente só imagina aquele VO2 da corridinha da esteira, a gente só imagina a composição corporal, né, o percentual de gordura ali e tal, mas a gente esquece que por trás existe uma ciência tão grande e tão individualizada que não há como a gente mensurar o tamanho da importância, mas ela é necessária. Não existe. E uma das coisas que eu também estava observando, que como é que a gente pode avaliar em ambiente coletivo? Como é que a gente pode fazer uma avaliação
relacionado ou clinicamente falando, né, ou esteticamente falando, para um grupo de crianças, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fila? Vem cá, vem todo mundo, vamos entrar nos protocolos aqui, que são diversos protocolos. Eu estava até conversando com uma colega, ela está iniciando na educação física agora, né, provavelmente dita, aí ela chegou e falou, não, composição corporal tá bacana lá, eu pego o adipômetro lá, nas dobras, 7 dobras, de calma, que tem mais dobra do que 7. Então, de calma, peraí, freia um pouco. Por quê? São tantos protocolos que atendem a perfis individualizados que não é a simplicidade que a gente vê. Sim, sim. Entendeu? Então, isso aí é só falando de composição corporal. Mas a gente tem que entender que, pô, eu preciso saber qual é o histórico médico, clínico e esportivo. Entendeu? Quem é aquele paciente, cliente que eu tô trabalhando? Não, né? Se for aprofundando, vai chegar no que o Freud falou. O corpo e a mente é uma coisa só. Né? Aí se for você aprofundando, você vai entrar, atravessa o corpo e vai pra consciência. É muita coisa. É muita coisa. Aí muita você coisa. vê Existe, o comportamento, vê a parte psicossocial. Aí... Cara, o psicossocial, cara, você vê que existem pessoas que estão em alguns meios que você precisa de trazer aquela pessoa pra você, pra que ela seja fidedigna no que fala. Exatamente. Porque tem vergonha, às vezes, de falar. Uma coisa que é interessante, um exemplo, existe diabéticos, hipertensos, que tem vergonha de falar, porque existe limitação pra ele, e ele tem vergonha de dizer que é limitado. Sim, sim. Se eu, como avaliador, eu não trago o cara pra mim, eu não gero aquela confiança, ele não vai me falar toda a verdade. Ponto aí que você tá falando. Entendeu? Então existe essa preocupação. A gente precisa de ser realmente o braço direito daquele seu aluno, cliente, paciente. É importante isso. Então a avaliação física como um todo, ela é gigante. Gigante e que tem que ser pensada de uma forma com mais responsabilidade. Sim. Isso é o ponto, o X da questão, né? A gente tem que pensar dessa forma. Eu acredito que vem. Antes era menos trabalhado, né? Sim. Hoje está muito mais aprofundado. Não é à toa que tem um mestrado lá em Portugal, né? Que você foi um dos caras que me deu essa dica aí do importante demais. Eu já estava naquela briga encontrando onde é que eu vou fazer um mestrado. Caiu como luva, né? A gente ter se encontrado aqui e começar a trabalhar isso. Né? E associar também um trabalho que você vem fazendo, um trabalho belíssimo, que eu já disse a você. Eu sou o cara que empreende, né? Então, algumas ideias empreendedoras. De cara, para empreender, muita gente diz, vou empreender. Cara, e desde quando você empreendeu você? Você pensa que tem que empreender uma empresa. Não, empreenda, comece por você próprio. Isso. Entendeu? E o que você começou a fazer nas participações do Congresso, que foi o Sinergia, que foi um espetáculo. Né? Eu tava lá no movimento. Entendeu? O Sinergia foi um espetáculo, né? Não só você, mas como teve outros trabalhos excelentes também, que vem durante a semana aí trabalhando na Sinergia, né? Congresso muito top, né? Como também a criação do Playful Jiu-Jitsu, né? Sim, foi o Playful Jiu-Jitsu. Cara, eu vi aquilo ali e eu me preocupo. Eu digo, cara, calma. Porra, o negócio tá muito top, então calma, porque eu acho que as pessoas vão começar a ver, caramba, que negócio espetacular. Mas você tem que explicar literalmente o que é. Isso. Então as pessoas têm que lhe procurar para poder fazer um correto entendimento do que você tá querendo passar. Né? E o que eu falo, né, que o jiu-jitsu é ciência, cara. Jiu-jitsu é ciência. Entendeu? O jiu-jitsu é ciência, não tem como a gente fugir disso, não. Acabou aquela época que a galera ia no achismo. Sim. Pô, e tu tocou no assunto desse congresso aí do Sinergia. Cara, eu fui preparar a aula, né? O curso. Eu descobri coisas que eu não tinha descoberto antes, que enriqueceu demais o meu manual. E pra galera aí que tá vendo aí que não sabe o que é o Playful Jiu-Jitsu, é um projeto de livro que aborda as dinâmicas lúdicas para aprender as lições de jiu-jitsu. E essa fase aí que eu dei esse curso, eu consegui estudar mais e descobrir coisas que eu consegui... Eu não vou falar aqui, quando sair o livro vocês vão ver. Cara, deu uma enriquecida, eu vou te mostrar depois quando acabar aqui a gravação. Vou fazer questão, meu amigo, de ver esse negócio. E você escolheu a sua faixa etária para o trabalho. Né? Você fez aquela escolha da faixa etária para o trabalho, mas você tem que entender que aquilo que é usado na criança vai ser usado no adulto. Sim. Não tem para onde correr, porque o iniciante, não importa a faixa etária, ele tem que ter uma percepção de movimento que ele nunca vivenciou. Ele é um iniciante. Entendeu? Às vezes o cara tem uma vivência esportiva no futebol, num esporte coletivo, numa outra modalidade que o cara, quando opta, por qualquer que seja o motivo, a iniciar um jiu-jitsu,
ele precisa de uma iniciação adequada. E muitas vezes a gente trabalhando com adulto, a gente trabalha o lúdico também. Por incrível que pareça, a gente tá ali brincando, a gente curte, para que a pessoa também entenda que não é só algo desportivamente competitivo, né? Sim. Tem os dois lados. Né? No bate-papo que você teve com o Bob, que pô, o cara é espetacular, a gente não tem nem o que falar né, do Helder. Né? O cara é um estudioso do jiu-jitsu como todo, o cara fenômeno. Né? E ele comentou sobre a questão do competidor, né? O lifestyle, você falou também sobre essa parte do hobby, né? E hoje a gente tem que entender que o esporte, ele não pode ter a cobrança o quanto era no passado. Mas a gente entende que o cara que é um competidor, ele tem ele se conecta no esporte diferente. Ele tem uma evolução diferente, a gente não pode negar. Entendeu? O competidor, ele traz, ele busca, só por ser competidor, automaticamente, instintivamente, ele começa a puxar o máximo que ele pode de absorção de técnicas, de estilo, estratégia, gerenciamento de luta e por aí vai. Então é em cima disso, né? A gente sabe. É importante a gente trabalhar o desporto. É importante. É um aprendizado muito... A competição também ajudou muito na minha autoestima, velho. Muito. Fazer aula de jiu-jitsu já ajudou, mas quando eu vivenciei a vitória na competição, também foi foda. É outro nível. A minha primeira competição, Gido, eu tinha... Acho que eu tinha 13 anos, velho. Caralho. Eu me lembro como hoje, assim, o quanto eu levei a sério para o dia da competição. O quanto eu fiquei nervoso, que eu nunca tinha vivenciado. Porque eu sempre fui do esporte, né? Assim, eu era goleiro de futsal. Caralho. Eu, moleque, lá, goleiro e vida louca, né? Porra, bola na cara, todo canto, defesa não existia, né? Tem que cair pra dentro. E quando eu fui participar dessa competição, foi o primeiro campeonato que teve em Campina Grande. Foi dentro de um shopping. Então, aquele movimento, não existia jiu-jitsu praticamente, a galera do judô migrava, que eu tinha começado com o judô também. Então, a galera do judô migrou para o jiu-jitsu, né? Ou fazia os dois em paralelo, ou migrou. Caramba, assim, era muita gente. E eu tá ali. Era uma área só de competição. Aí entra eu para competir. Eu me lembro que eu apliquei uma guilhotina. Eu pirralho, né? Apliquei uma guilhotina, que eu acho que hoje nem na regra pode. Eu não sei. Se eu não me engano, criança guilhotina eu acho que não pode, não tenho certeza. Né? Mas eu apliquei uma guilhotina que eu digo, eu vou arrancar a cabeça dele aqui. Mas eu vou ganhar. E a sensação que eu tive foi de dever cumprido mesmo. Eu, moleque, eu já tive. Caramba, treinei, cheguei, conquistei. E como a gente é moleque, eu vi a cara do colega, do adversário, querendo chorar. Sim. Criança, pô. Mas adulto também chora, pô, quando perde. É. Entendeu? Então, isso é a questão da sua dedicação. Você se dedicou um tanto que talvez você acreditava que ganhava, mas você não tinha maturidade pra derrota. Esse lado da derrota é foda. E meu pai, ele fazia uma reflexão comigo, assim, que ele falava assim, quando eu vejo você competindo, tem pessoas que torcem pra o outro perder. Mas, na verdade, o pessoal torce pra eu ganhar. Não é tanto pro outro perder. É difícil de enxergar esse ponto, tá ligado? Mas eu acho que é isso. Quando você vai lutar com um cara, eu não torço pro cara perder, eu torço pra você ganhar. Eu acho que tem uma diferença nisso aí. Tem. Né? Quantas vezes a gente já viu em competição o amigo dos dois? Sim. Que tá torcendo. Porra, eu sou amigo teu e do teu adversário. E agora? Quer que eu faça? Vou torcer pra quem? Aí fica quieto, né? É melhor ficar quieto, porque aquele que dá um gritinho a mais, não vai perder a amizade do outro, né? Mas eu já vi a situação de ter que ficar calado. Mas outra coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, assim, num espetáculo artístico, no caso de um show e tal, a banda toda é aplaudida, né? Não tem essa concorrência. Então, a concorrência pra mim tem dois lados, um positivo e um negativo nisso aí. Mas é a vida, é o esporte, é isso. É uma fase. Pra mim é como se fosse uma mini guerra. Mas a gente pensa, é porque a banda não tem como tocar a mesma banda no mesmo horário. As duas bandas no mesmo horário. Então o aplauso pode ser diferente. Pode ser, né? mas... É porque não é no mesmo horário, né? Porque você vê, já teve até casos desses eventos de música que toca ambiente 1, 2, 3, tem um que tá lotado e o cara tá tocando pra ele mesmo. Não, mas é porque também tem umas Isso bandas, isso é uma forma de torcida. Então, cara, vai ter sempre... Na vida, tudo vai existir uma concorrência, pô. O organismo, ele concorre com... Concorre e, tipo assim...
o esporte, a arte, essas profissões são profissões que realmente você tá fazendo pelo reconhecimento do outro. Sem o reconhecimento do outro não tem sentido, né? A realização pessoal. Mas necessita que o outro reconheça. Exato. Aplausos. Mas eu vou estar sozinho ali e tal. Tá ligado? Existe. Na realidade, vamos ter vários caminhos. Né? Assim, várias percepções. Fulano acha isso, Beltrano acha isso. Tudo vai ser válido, véio, no final das contas, né? Tudo vai ser válido. Né? Eu acho que foi até conversando contigo uma vez, e acho que com o Bob também, que falou que só existe uma coisa que é certa mesmo, se eu não me engano, que é a hipótese, né? A hipótese. A única coisa que é de certeza mesmo é a hipótese, né? Então, isso é fato mesmo. A hipótese é a única coisa que é de certeza, porque a gente não tem outra. Você vai ver depois na prática, né? Exatamente. O que vai acontecer com a hipótese. Vamos aguardar o resultado, né? Vamos aguardar o resultado. Mas é isso que funciona. Se a gente for entrar aprofundado, eu vou estar apenas defendendo meu lado. Isso é o que normalmente os outros não entendem. Entrar em que, tá dizendo? Qualquer que seja ramos da vida, assuntos da vida. Competição, desporto, profissão, entendeu? Saúde, política, etc. Sim, vai só olhar pro seu lado. Sempre você vai ter uma defesa pro lado e é normal. Eu, como ser humano, tenho que somente respeitar o teu lado e pronto. Tu pensa assim? Tá bom, eu não acho. Beleza. Me respeite, todos se respeitem e vai embora. Então o respeito ele tá acima de tudo, né? Não, tá acima de tudo, mas na realidade eu não acho que é isso que acontece, né? Eu acho que na sociedade ela tem uma perversidade social. Eu acho isso aí. E o desrespeito acontece muito. E aí acaba que realmente o pessoal, uns começam a submeter o outro à sua força, né? Exato. Mas pronto, você acabou. Você falou, o desrespeito. Porque se tivesse respeito, a coisa funcionava mais equilibrado. Sim. Mas é uma coisa que fica muito complexa também de falar. Né? Porque são muitos lados, né? Pra gente ter que estar observando tudo mais. Eu acho que a prática do bem vai prevalecer nesse momento, né? Entender, amar o próximo como você mesmo. E por aí vai, né? É muito difícil também isso. Difícil. Esse mandamento. Puta, amar o próximo como assim mesmo é foda. É foda. Eu não consigo seguir muito isso, não. Não, eu acho que eu sou muito egoísta até nesse ponto aí. Pra amar o próximo como a mim mesmo E o egoísmo também faz parte. Faz parte. Faz parte. Tá aí. Ele tá aí pra acontecer. Hoje, na minha época de gestão, né, na parte de estudo mesmo também, na parte de gestão, a gente fazia análise de perfil de gerações. Eu até conversei com você. Já existem estudos relacionados a isso mesmo. A questão... quando começaram a estudar perfil de geração, foi da época do final da Segunda Guerra, né? E colocaram nomes para as faixas etárias, né? De quem nasceu de tanto a tanto. Aí tem um nome, né? No caso, o Baby Boomers, né? Que era uma característica de... Logo no fim da Segunda Guerra, como teve muitas mortes, então a característica de pessoas era... De família, etc. Era que gerasse mais filhos. Então, aumentar o número dos familiares. Depois vem aquela questão da geração X, a geração Y, Z... Aí agora já está na alfa, beta e por aí vai, né? Então, cada período com uma forma de pensar. Agora imagina só, você ainda está naquele período que você tem um convívio com sua avó, que está lá, que foi uma geração X, tu é geração Z, não sei, não dá para decorar, não me lembro das coisas. Mas imagina, como que tua avó, um exemplo, vai enxergar esses meninos de hoje, da geração... É difícil de entender. É difícil. Muito difícil. E imagina... o menino que já nasce teclando um celular e tudo mais, e a gente foi obrigado a ter que aprender. Isso. Entendeu? Só que a gente tinha ainda, o período da gente favorecia. A escola, um curso, alguma coisa desse tipo, instruía para alguma coisa. Não, a minha mãe, ela era canhota e ela foi obrigada a aprender a escrever com a mão direita. Ela pegou esse tempo aí, velho. Daí você tira como é, né? Então que existe muita dificuldade nesse negócio de você encaixar as mudanças, os perfis de gerações que aconteceram. E já hoje em dia é o contrário, não pode traumatizar a criança. Tá muito nisso, né? Aí eu vou dizer o quê? Pô, mas na minha época era assim, resolvia e... alguns resolveram, outros não. Não, mas é como eu penso, assim, não tem uma verdade absoluta, nenhuma receita de bolo, e eu acho que o trauma é importante para o aprendizado. Eu acho que o trauma, na verdade... realiza um forte aprendizado. Se é de uma forma ruim ou não, é outra coisa. Mas que ele realiza um aprendizado, realiza o trauma. Trauma é foda. Às vezes, né, você tem que aprender com a dor, né?
Você aprende com a dor. E a dor, um exemplo, O próprio parto é um trauma, eu acho. Considero um trauma. E tem alguns que são mais mais dolorosos do que outros, né? E por aí vai. Pô. Né? Então, pronto, um trauma é perder numa luta, por exemplo. Aquele pode te traumatizar que você tem duas opções. A primeira vez que você luta é um trauma, eu acho. E depois você passa por esse trauma e, peraí, não é tão assim. Depende do resultado, né? Que nem, você se acostumar com as coisas é uma montanha-russa. Ontem. Tu vai uma vez, quando tu vai 3 seguidas, já não é mais a mesma emoção. Entendeu? Então... a gente foi no Parque da Ferrari um tempo desse e, pô... A primeira vez foi muito diferente das outras da gente. Depois aí, pode colocar, não tem uma pior não, e por aí vai. É assim mesmo, você se acostuma, né? O ambiente te faz adaptável. Isso. Né? Você se adapta. E às vezes a adaptação é rápida e às vezes demorada, né? Então você se adaptar ao meio, isso aí faz parte tranquilamente da vida, né? E tu é um cara que se adapta... Demais. Por que eu digo isso a você? Porque nesse contexto de um pouco da história que eu falei, de sair de uma situação para outra, e às vezes você tá mais alto, às vezes depois você cai um pouco financeiramente, emocionalmente você sobe, depois você cai. Tu morou em João Pessoa, Maranhão, onde mais? Morei em Rondônia, né? Eu recebi a proposta. Então Rondônia, Campina Grande, João Pessoa. E... Maranhão também ou não? Não, Maranhão também, na cidade de Imperatriz de Maranhão. Então, foi entendeu? Pra caralho. Então já fiz. E fora viagens de trabalho, que tem que passar um período no local, no outro, mais. Então, por isso que a gente se torna adaptável. E isso é interessante porque o trajeto que você leva, né? Quando eu fui para Rondônia, que eu recebi, dei uma proposta que apareceu lá. E eu digo, não, o negócio eu tinha uma semana para resolver a vida. Então tinha um estúdio funcional com luta e tudo mais. Eu passei para frente, tinha alunos de personal, mas deixei todo mundo, né? E tentei encaixar com os amigos que estavam com horário vago também, coisa desse tipo. Passei para um amigo meu também, um estúdio. Decidi, coloquei o material no carro, minha mudança no meu carro e fui embora. 4.300 quilômetros, 4.700 quilômetros, se eu não me engano. E eu atravessei o país de carro. 4 dias de viagem. Entendeu? E nesse trajeto, eu vivenciei por dia, momentos impressionantes. Eu vou te falar um negócio, foi muito chocante. Eu cheguei comentando com uns amigos meus da faculdade, que a gente é meu cunhado, o professor Wellington, lá de Rondônia. Eu cheguei comentando com ele e outros amigos que faziam parte da instituição. E foi um fato que aconteceu na Bahia. E isso, eu digo, caramba, que situação complicada, né? Porque quando eu tava caminhando no trajeto, já era o segundo dia, já era 2 da tarde, eu acho, o segundo dia que eu tava viajando, aí encontrei uma blitz. Né? E a blitz, o cara parou e viu que tinha bagagem no banco. No banco traseiro e tal, mas estava coberto, amarrado, aquela coisa todinha, não impedia a visão do retrovisor, mas na minha concepção, assim, no meu ver, eu tinha perguntado a alguns amigos que eram policiais rodoviários, mas disseram, não, acho que não vai ter problema não, pode viajar, pô, vai de boa, a gente vai encarnar por causa disso. Enfim, eu confiei, não fui atrás se era certo ou errado, se era permitido, né, no Código de Trânsito, mas enfim, fui. Aí eu me lembro quando o cara chegou e pediu meu documento, tava tudo em ordem, os documentos e tudo mais, e ele olhou assim, fez, cara, isso aí não tá certo não, vai levar uma multa. E ficou, né, com aquela conversa ali, eu digo, cara, multa, sério? Pô, por quê? Tal, eu fiquei querendo argumentar sem entender, mas lógico, se eu tivesse errado 100%, aliás, se eu soubesse que estava errado, eu não faria. Sim. Né? E eu não sei também se ele estava me falando e também ele foi buscar se estava errado ou certo, do jeito que estava. Né? Do jeito que estava, seguro, amarrado, por aí vai, né? Só que eu me lembro que teve uma coisa que foi chocante, o cara chegou, quando eu disse para ele, pô, cara, perguntou o motivo, tá viajando, veio lá da Paraíba, passando por aqui, não, pô, eu sou professor, tô indo trabalhar em Rondônia. Ele entregou os documentos pra mim e fez, tu é professor, tá lascado que nem eu. Caramba. Eu digo, caramba, velho, isso é a visão que a gente tem do professor. Ou seja, o cara policial militar, fazendo uma blitz, falou que tava lascado. Cara, nenhuma profissão ninguém tá lascado, não, pô, o cara tava muito bem, no meu ver, um policial concursado e tudo mais, talvez a vida dele não tivesse tão legal, né? Sim. Que ele estaria necessitando de algo a mais. Né? E eu sei que também tem os preconceitos e a desvalorização e tudo mais, como é também o professor.
Mas pra você ver, num trajeto de 4 dias, eu passei por diversas situações. Entendeu? Eu passei de furar pneu no meio passar num buraco, né? E ter que quase arrancar a roda pra poder ter que ajeitar na madrugada. Né? Assim, caramba, assim, foi uma experiência tão ímpar na minha vida. E quando eu chego lá, também uma nova experiência. Porque o Brasil ele é tão grande que existem diversas culturas dentro do próprio país. Isso é uma coisa mais espetacular. Então, chegou lá, a gente conheceu... Eu conheci muita gente, né? Foi um negócio muito, muito, muito interessante. Até que... Aí vai chegar a entrada aqui. Até que um colega do jiu-jitsu, faixa marrom, que tinha uma turminha lá, tudo mais. O jiu-jitsu lá não era tão explorado, né? Existe, já tem mais antigo, assim, mas ainda é mais de interior do que algo mais... Não tem competição, tudo mais. Era mais restrito. E esse colega pega e disse que teve um link da empresa. Disse, então, aberto aqui um link. Cara, eu digo, traz esse link pra cá. Eu já tinha um currículo pronto daqui. Sim. Enviei. E daí começou as etapas a ocorrer. Online. Até que o dia veio a mensagem. Venha pra cá fazer o teste. Maneiro. Aí eu digo, eu vou. Eu vou. Mas também vou imaginando que, tipo assim, vai que, né, se não der certo, visitei meus amigos, né, eu vim numa situação legal, tava tranquilo pra vir, né, com toda a contabilidade, vamos dizer assim, dentro dos seus limites, né, eu vim, dá pra ir, vou. Aí vim, eu digo, não, de todo jeito visitei, aí mergulhei aonde? Caí aqui no Gido, porra. Ficou quanto tempo aqui? 17 dias, eu acho, por aí. Foi só isso? Foi. Eu pensei que tinha sido meses. Não, primeiro dia, na primeira vez? Não, na primeira eu não lembro. Não, a primeira vez eu passei 15, 17 dias por sim. aí, lembra? Não, aí depois, quando o negócio concretizou, aí eu voltei, só que eu voltei numa pegada diferente, assim, tipo assim, quando eu vim pra cá, eu fiquei imaginando, se o negócio não der certo, não aconteceu, adorei a experiência de vir pra cá pra um teste, entendeu? Um teste profissional. Sim. Aconteceu o negócio, deu certo, aguarda que vai ser chamado. Legal, muito bom. Só que eu vim numa dinâmica bem diferente. Não foi só pensando para o lado financeiro. Se eu não tivesse associado o conjunto de tudo para poder valer a pena, eu não teria me adaptado. Porque, mais uma vez, eu saí da zona de conforto. Entendeu? Entendi. E fui colocado à prova novamente. Eu digo, não, vamos embora, vamos provar. Cara, e a viagem de Rondônia, ela é uma viagem que não é pra todo mundo, não. Deve ser foda. Eu peguei um ônibus, 12 horas de viagem, aí você vai pra Cuiabá pega um voo pra São Paulo, meu amigo. Meu Deus, de São Paulo pra 15 horas pra cá, né? Cara, não, eu não peguei direto. Eu não peguei direto, eu peguei uma outra companhia que passei 12 horas no aeroporto, lá na África. Minha Nossa Senhora, velho. Não, assim... Foi desgastante essa viagem, velho. Não, eu cheguei feito um zumbi, né? Não sabia mais... Mas eu vou lhe falar, cara, o meu processo de adaptação e de entendimento de como são as coisas, nada me abalou. Sim, sim. E ainda vi o problema do inglês, né? Que a gente não tem o inglês apurado, né? Não tinha a vivência do inglês, era aquele inglês basicão. Né? E você olhar assim, vamos cair pra dentro. Né? Vamos cair pra dentro, porque vai ter que puxar as informações melhores aqui e tudo mais, e vai estudando também inglês no caminho, vai decorando algumas frases melhor para poder... E a coisa aconteceu, né? E isso é o amadurecimento. E quando a gente chega aqui, sem vislumbre... Sem vislumbre, Sem vislumbre, sendo realista, até porque a sua vida lhe levou a realidades que só você podia resolver. É mesmo. Não, tu chegou muito realista, isso aí eu percebi mesmo. Só você pode resolver, velho. Não tem outra coisa, não. Tem muita gente que talvez pense seja mais audacioso para diversas coisas porque tem um suporte. Sim, sim. Quando você não tem o suporte real, ou então você nem quer ter, não quer dar trabalho a ninguém, velho. Entendeu? Assim, tipo assim, aconteceu uma besteira e tudo mais, tu vai ligar para o teu pai, vai ligar para alguém, manda uma grana que eu me ferrei, tô liso. Sim. Irmão, na minha situação não ia ter isso, não. Talvez se eu ligasse, a galera ia me proporcionar, sem problema. Vou ajudar. Mas mas peraí, pra que eu vim fazer o que aqui, velho? É isso, mano. Pra fazer uma besteira e pedir dinheiro pra manhã. E por aí vai, entendeu? Oxi. E é complicado, velho. Complicado porque você olha assim, só depende de você. E se as pessoas tiverem um pensamento semelhante, assim, faz um teu bacana, faz uma coisa legal aí pra não precisar de gerar um problema grave, né? Que interfira outras pessoas pra te ajudar, tal. Porque você pode fazer um equilíbrio. Às vezes é uma coisa que você não... Aconteceu. Quando aconteceu, é um negócio emergencial, tudo bem. Mas tu proporcionou isso,
aí fica mal, né? Fica. Não fica legal, né? Então, eu vim tranquilão, entendeu? E eu vim associando isso. Quando a gente conversou sobre o mestrado, você teve a experiência do mestrado, foi pro doutorado, que eu fiz uma análise das instituições que eu já vinha organizando, que eu vi que era uma instituição extremamente respeitada, entendeu? E de um valor, pelo menos no Brasil, das instituições que são de fora do Brasil, é uma das instituições que tem um respeito muito grande, que a gente sabe do que existe por aí afora, né? A falta de qualificação. Mas, cara, aí eu digo, porra, eu tô no lugar certo na hora certa. Tá mesmo. Né? Eu tô no lugar certo na hora certa e na companhia do cara certo aqui pra passar todo o bizu desse momento, né? Então, porra, foi muito bacana, né? Eu só tenho a agradecer a você também, que fez que eu enxerguei um negócio diferente, porque você veio numa situação extremamente também diferente, que você precisou de apanhar algumas coisas, umas porradas. Foi. Né? E ter essa cabeça que você tem hoje. E foi natural. Foi natural. Né? Cara, quando tu chegou aqui foi muita onda, porque quem me conhece e vem aqui em casa sabe que eu sou banda voou, né? Aí tinha formiga e tudo, aí tu começou a ajeitar tudo, comprou veneno, limpou e tal, a casa deu jeito na casa. Vamos dar o jeito, né? O Smoke, o gato tem que fazer um podcast com o gato. Tem que fazer isso. Ele aqui tem que mostrar o gato. Ele tem mais experiência aqui. Teve dia que eu cheguei também, até o terraço aí tava lavado, taca, porra. Mas é importante o cara tá com aquele conforto bacana no ambiente pra você chegar realizado. Porra, eu tô bem hoje. O único problema das visitas que chega aqui em casa é isso, o dono não se incomoda com nada, só que não se incomoda mesmo, a casa vai. Se ninguém se mexer, a casa vai... Pô, mas é uma casa de um coração gigante, velho. É o que importa. E você vê pela galera que, normalmente, os meninos vieram naquela experiência dos campeonatos, né? Aquela molecada tal, foi acolhido por você aqui. E eu me lembro também, se vocês estão aqui, vai ter que tomar o suco verde do monstro. Porra, vai ter que tomar a dieta Grace aqui. Cara, eu me acabava de rir, velho. Os boy novos, sem experiência de vida ainda, tudo achando aquela coisa tudo nova. Tome um suco verde do Hulk. Eu lembro que tu desse suco é vivo, né? O suco tem vida, velho, se mexe. Porque pra quem não sabe, galera, eu faço um suco que eu boto abacaxi, um ramo inteiro de menta e um ramo inteiro de salsa e bato e não peneiro. Depois que bateu, do jeito que tá, eu tomo. Aí eu fiz o pessoal que tava aqui em casa tomar o suco. Ele tem vida, certeza, né? É um plâncton. Porra, mas então, muito bacana, velho, assim. Aí é tanto que eu vim e tô aqui. Eu acho que as pessoas que eu conheci aqui também, né, são pessoas... Cara, graças a Deus eu passei, mesmo que qualquer comunidade que a gente viva, você tem diversas personalidades, mas as personalidades que eu me bati, pessoas excelentes, eu não tenho que reclamar dos amigos que foram criados aqui. Cara, muito bacana, muito bacana. Sou muito realizado aqui no momento, entendeu? E eu sei que eu tenho muito mais a produzir. Sim. Né? Muito mais a produzir, porque isso é pra vida, né? A gente não pode parar de produzir, pô. Não, mas aqui, velho, aqui é um laboratório de aprendizado. Aqui, se o laboratório. cara enxergar isso aí, o cara, meu irmão... É um laboratório. É um laboratório em diversas áreas. Em diversas áreas. No período que a gente teve aqui, que começou aquelas lives da própria empresa, a gente encontrou pessoas que a gente não sabia que tinha diversas capacidades. Isso mesmo. Foi muito impressionante. Muito impressionante. Porra, a gente tá num mix de pessoas. Teve live de yoga, live de filosofia, live de... Irmão, muita coisa. Porra, educação física, filosofia, fisioterapia, a parte de religiosidade, psicologia. Eu achei muito maneiro essa diversidade e capacidade de pessoas. Isso, no mesmo ambiente, e a gente não se conhecia. E não se conhecia e era do jiu-jitsu. Todos do jiu-jitsu. Por isso, o que eu falo sobre agregar valor. O jiu-jitsu, todas as modalidades tem sim, mas a comunidade do jiu-jitsu, ela anda junto com diversas coisas externas, assim, somando, né, positividade. Eu acho muito bacana, velho. E, cara, o Flavinho que tava lá, Flavinho que foi um dos idealizadores desse projeto que teve lá das lives. Nas lives e tudo mais. Porra, Flavinho, eu batendo um papo com o Flavinho, eu digo, Flavinho, que ideia muito positiva, um negócio muito importante para o período que a gente vive vivendo. O cara tava de parabéns mesmo pelo que ele conseguiu. E ele disse, cara, a gente ficou com material. Ele disse, eu tenho um material gravado. Iradíssimo, mano. Que não se vende. Sim. Não se vende não, velho. Mano, tinha de arbitragem, de tudo. Foi muito maneiro mesmo. Muito assim, maneiro. E isso é o importante, a gente saber que tá num ambiente que a comunidade
tem como produzir mais e melhor. Eu achei massa também essa a gente acordar pra aprender através desse meio digital também, que é possível, que tá ligado? Que é possível. Eu achei É maneiro isso possível. aí também. Não, o meio digital, pronto. Quando a gente vai falar de marketing digital, não me lembro que na faculdade de gestão, a gente já tinha iniciado a parte do e-commerce. Né, Que é você, isso, e-commerce? é o comércio eletrônico. Ah, sim. Entendeu? Para você comercializar sites, etc, etc. Isso foi em 2012. Eu concluí em 2012. Então, olha o tempo que já estava se trabalhando forte. Sim, sim. Né, e agora muito mais. É. Então imagina só quem foi pioneiro no negócio, começou a trabalhar e foi se adaptando, foi se renovando, velho, aí... foi se atualizando, né? Eu acho assim que o momento foi propício. O momento foi propício para dar um up em diversas áreas. Um up em diversas áreas. Principalmente para a área acadêmica, né? A área acadêmica, existe sim a parte presencial que é importante. O meio acadêmico, ele é muito importante você ter uma vivência presencial. É muito importante. Num contexto geral. Mas, diante das suas limitações, o que ocorreu, né, o que foi valorizado, o ambiente digital, a tecnologia favoreceu e muito. Porque senão era para ter sido cortado 100%. Sim, não. E outra coisa que eu tive como lição também nessa época do aprendizado digital e dessa pandemia foi que eu sou um cara que eu critico muito a existência da forma do ambiente escolar, como existe hoje, né, Sim. no mundo. Eu falei assim, porra, agora que eu tô tendo a oportunidade de dar aula online, fora do ambiente militar, com a minha liberdade, eu não posso deixar isso passar, tá ligado? Meu irmão, aí eu tive que aprender realmente a mexer em certos, como é que eu falo? Em certos sites, em certos... Os recursos, né? Você começou a entrar nos recursos. Criar uma Exato. metodologia diferente de aula e manter essa mesma linha da ludicidade. Pô, eu achei maneiro. Uma coisa assim que eu achei massa foi a presença da família perto do filho, vendo o filho estudar. Exato. Pô, nas minhas aulas eu percebo isso. Às vezes a turma tá muito agitada jogando um jogo que eu boto lá, um jogo de aprendizado. O pai pergunta, o pai vê, ou o pai nota o filho também sem estar estudando direito, tá ligado? Exato. Eu acho que assim, essa conexão família, estudante e escola criou uma proximidade desses três âmbitos aí, tá ligado? O que é mais importante, que tem que ser frisado mesmo, é que a gente não pode trabalhar com um único. Sim. O problema é porque ficou como única forma. Sim. Então, foi uma coisa que aconteceu por uma questão de obrigação que não tinha sido pensado antes. Ou, se foi pensado antes, não tinha sido colocado em prática devidamente correto. Então, se agora, quando for voltando às aulas presenciais, aquela coisa toda que é necessário, Sim. é necessário, né? Né? Mas pode ter um mix agora dos dois. Agora você pode fazer essas associações e até que você possa trabalhar o que a distância agora é um detalhe. Exatamente. Distância é detalhe. Distância é detalhe. Né? Vem aquela história que estar perto não é a mesma coisa que você estar junto. É, isso mesmo. Entendeu? Então, a distância vai ser detalhe. Porra, então, realmente, cara, foi um período assim de muito aprendizado. Sem sombra de dúvida, né? Muito. E a vida vai. E agora que tá começando, né? Você pensa que não, mas começou uma parte agora que vai mudar e tudo mais. E a evolução. Isso vai acontecendo, coisas novas vão acontecendo diariamente. Entendeu? Coisas novas vão acontecer, né? À medida que vai passando o tempo, você vai encontrando novidades, né? Isso é o meu ou Isso é muito bacana. É o seu. Mas eu não tô sabendo. Tem um pássaro, né, fazendo parte do podcast. Essa parada é muito importante mesmo. E agora, quando passar isso, se for possível, né, poder fazer esse mix, eu vou gostar muito de poder fazer um mix com aula online, aula presencial, porra. Mas você, um exemplo, se o formato da escola não permitir isso, você pode fazer de uma outra forma. Não precisa usar os mesmos alunos, né? Mas você pode usar. Você já está usando. Né? Assim, eu acho que tem gente ansiosa para poder aguardar quando você vai lançar os próximos cursos e palestras, né? Tem gente ansiosa para isso, né? Isso é muito bacana. Essa proximidade, você palestrar, né? Como eu já tive experiência das minhas montagens de curso, mais a parte de vivência na docência, né, de ambientes acadêmicos também, né, ou ambiente escolar, assim, são poucos que têm essa vivência. Você como já teve, você como sabe para onde conduzir o caminho,
você vai saber melhor porque você teve a prática lá no momento. Sim, a prática. Então você vai saber como conduzir da melhor forma, porque você é um cara que a prática te deu um empurrão. Vai. Foi, a prática empurrou mesmo. Empurrou. E você não tinha tido essa experiência tão agressiva quanto você teve aqui. Né? Você no Brasil você não tinha tido ainda, né? Uma experiência tão forte como foi aqui, né? No ambiente escolar, né? No ambiente... Pode ir falando só aí. Né? No ambiente escolar. Aqui você teve uma prática em uma realidade muito diferente, né? Foi. Na escola eu já tive a prática lá. Inclusive eu tive uma prática até em creche. Eu ficava me perguntando o que eu tô fazendo numa creche, velho, com criança até 4 anos de idade. Mas foi uma experiência que hoje em dia eu achei o sentido... Teve esse retorno. Você encontrou, né? Encontrei. Cara, no Brasil, eu passei um período que eu trabalhava no Mais Educação. Mais Educação foi um projeto criado pelo governo federal. No papel ele era lindo. Sim. Na prática ele era, como qualquer situação para o sistema público no Brasil, ele é mais complicado, ele é mais... Né? E o que acontecia era o seguinte, que o Mais Educação era oficinas, escolinhas, coisa desse tipo que ficava no extra classe, né? Fora do período que você tinha a grade normal, a grade curricular normal, e você incluía um judô, o futebol, você incluía a que chamava de letramento, que eram as aulas de reforço, matemática, etc. E o que acontecia? Cara, era em escolas públicas. Escola pública, eu vi tanta realidade da escola pública na mesma faixa etária, até 12 anos. Sim. Foi a área que eu trabalhei. Cara, tinha uma escola que ela estava localizada no bairro, que a própria direção da escola era um exemplo, né? Pegava muito no pé, tentava trazer os pais dos alunos para perto da escola também, que isso é importante. A galera tem que entender que educação mesmo, porra, vem de casa também. Não, então a escola é uma parte da educação. Então se você conseguir trazer os pais, né, para se envolver na educação, vai ter uma evolução muito grande. E na outra escola, ela era de uma comunidade um pouco complicada. O tráfico tinha um domínio. Caramba. E por aí vai. E foi muito engraçado, porque no primeiro dia que eu cheguei na escola que tem essa direção que puxava, que conseguia fazer a situação, e a localidade dela era um bairro, tipo assim, menos complicado, você via que a complicação de você dar uma aula, o agitado da criança, aquela coisa toda, era um nível. Era aquele bagunceiro, aquele que puxava o cabelo do outro e beleza. Quando eu entrei na outra comunidade, na outra escola, quando fechou a porta, as crianças se rebelaram uma contra as outras. Num corre-corre, empurrão, cabeça na parede, voadora. E o cara que eu ia fazer? Nada. E deixa acontecer. Eu não vou interferir aqui, não. Eu não tenho o que fazer. Os caras chegaram, a molecada e porradaria. Eu escutava o menino, você vai ver, quando for lá fora eu vou lhe dar uma facada, viu? Ou até meu pai vai lhe matar. Sim. Por quê? É o meio que ele vive. E isso é natural. Como é que eu podia lidar com isso? Qual foi a minha estratégia? Como eu estava dando aula na época, era judô. Eu dava aula de judô na comunidade. E o esporte era prazeroso. Se ele não tem a vivência legal do esporte, ele ia ficar os outros ia ficar vendo a prática dos outros e ia ficar um pouco de fora. Você ia dar menos atenção. Então, cara, teve tanta coisa que eu tive que pensar para ver como que eu podia implantar aquela criança, né? Voltar para ela poder treinar normalmente, que levou tempo para poder ela acreditar e começar a gerar realmente o prazer, e dali eu consegui tirar alguém, né? Montar pelo menos a aula normal. E isso foi o que aconteceu aqui com vocês, né? Cara, vocês vieram do cru, né? Aquela coisa inicial mesmo, né? Uma vivência totalmente nova, tanto para o aluno quanto para vocês. E eu fiquei imaginando, cara, se eu, dentro de um ambiente que era difícil, a briga era grande, mas já existia. Sim. Eu fico imaginando como foi que esses caras conseguiram, né, velho? Então eu imagino a cabeça como que tava diariamente, o estresse que acontecia para a coisa funcionar, né? Então, realmente, o projeto da área escolar eu acho magnífico. Aqui, assim, o que foi a briga, né? Porque você lidar com criança é complicado. É complicado, mas eu acho prazeroso, eu gosto. Não, o prazer vem, isso é fato. Mas se eu tô falando assim, pra você desvendar os mistérios, é mais violento. Não é chegar a dizer que é assim, assado, que vai acontecer, não. Você tem que ganhar a turma, né, velho? Tem que ganhar. Mas tem que ganhar. Assim, uma coisa que eu tive até nessas aulas online. Às vezes, teve dia que eu acordei com muito sono pra dar aula. Sem vontade, quando eu
quando a criança entrou, os moleques... Hi, coach, how are you? Isso aí me deu um up. Eu fiquei assim, caramba, que energia. Aí peguei a energia aí. Hi. Criança dá essa levantada também. Quando eles vêm gostando. Exato. E uma coisa que eu gosto muito também é quando a criança demonstra que gosta de mim, ou me dá um abraço, coisa assim. Pô, isso aí me preenche demais também. Demais, Quando a criança quer me ver também. Isso é gratidão, né? Ela tem uma gratidão, ela sabe que você está fazendo bem. Ela gera uma satisfação por você, pelo que você pratica, as suas ações, né? Pô, isso é... Ou quando perguntam de mim também, né? Cadê o coach? Isso aí... Sentiram falta, né? Isso me deixou feliz pra caramba. Teve... Não é querendo me empabular nada não, mas aí teve uma situação daqui também que o PI falou pra mim, Gido, tal turma tá perguntando pela sua aula, tem como tu pegar uma aula a mais, que são 2 de PI e uma de jiu-jitsu. Sei. Aí eu peguei uma aula... Eu achava que era até caô do PI. Quando eu peguei, os moleques agitando aqui na aula online, eu fiquei muito feliz, velho. Falei, porra, mano. E melhor ainda que não é só você como professor, mas é você professor da modalidade. Que a gente sabe o benefício que a modalidade vai trazer. E a gente não pode tirar a prática da educação física escolar. Não. Que ela faz parte do desenvolvimento psicomotor da criança. Exatamente. Ela está na faixa etária porque ela foi estudada para acontecer isso, para que ele seja um ser melhor. Exatamente. Ela faz parte do desenvolvimento total do ser. Exatamente. E no Brasil, pelo menos, a gente vê muita falha nisso. Não só na educação na área pública, como também na privada em alguns momentos. Que é tipo assim, a opção de fazer educação física ou não. Porque, se eu fizer um esporte... eu não preciso fazer educação física. Cara, tem que estar associado, né? Eu acho que a prática corporal na escola ela é muito diferente. Muito. Eu acho que tem que ser presente mesmo. Tem que ser. Tem que estar presente. E eu sou feliz de atuar com a prática corporal, porque eu não me imagino, velho, nessa situação. O ambiente escolar dando aula de matemática ou física. Eu não tenho nada contra a matemática e a física, admiro essa ciência, mas estar atuando com a criança sentada só no mundo da abstração... Isso ia me fazer muito ruim. A prática corporal permite a gente atuar na realidade ali, entendeu? Então você mostra a parte teórica e tal no quadro, mostrando o jiu-jitsu, mas a criança vivencia a praticidade. Isso é que mais me fascina. Então, quando eu vejo certas situações de professor com preconceito com a educação física, eu olho pra ele assim e falo, você tá muito ignorante, você não sabe que eu tô felizão aqui. Não, mas existe isso, né? Existe uma guerrinha, né? Um preconceitozinho com a educação física e tal, mas, poxa, cara, eu acho maneiraço. O profissional de educação física, que ele dá o real valor para a profissão e para os profissionais, a coisa evolui mais. O problema, porque para o ambiente escolar, principalmente, da educação física no Brasil, é visto com outros olhos. Não, com os olhos, mas eu acho que isso cai muito na questão... A questão econômica. Eu falo da economia. Mas na própria comunidade acadêmica tem um preconceito com a educação física também. A maioria da galera vai partir para o quê? A maior parte da galera é personal trainer. Mas quando eu faço uma vivência de prática corporal, o aluno não esquece aquela vivência nunca. Não. Agora, certas fórmulas, certas decoreba, depois complica, o aluno esquece. É o movimento involuntário, né, velho? O cara aprende com tanta satisfação que se torna involuntário a prática. Exatamente, e foi uma coisa que o Mineirinho falou aqui, que eu parei pra pensar quando ele falou, tem esse preconceito, né, nesse universo acadêmico, que quando a criança ela vai aprender de uma forma livre, espontânea, feliz, até às vezes a criança tem um preconceito, acha que é uma baguncinha, tá ligado? Mas é o melhor momento pra se aprender. Exato. Ela tá fazendo alguma coisa sem ser forçada. Sem ser forçada. Ela tá fazendo uma prática prazerosa. Né? Porque dentro da prática esportiva ou da prática de atividade física, antes de tudo tem que gerar o prazer, né? O prazer. Se eu fizer uma coisa extremamente forçada, ela não vai me render. Né? Então, se a prática não for prazerosa... Tem uma professora, eu trabalhei também no SESI, né, na parte de ginástica laboral. Sim. E tem uma professora que, cara, é um exemplo mesmo, que é a professora Regimene da UEPB. Um espetáculo de pessoa, e principalmente ela é doutora na área dessa parte do ginástica na empresa, tal, aquela coisa. Cara, ela trouxe esse movimento para Campina Grande, né? Acho que para Paraíba, em si, ela foi uma das pessoas que iniciou esse projeto, né? E o povo não sabe o tão quanto é importante. E ela dizia, né, que se não gerar prazer, qual o sentido que faz?
Né? Se não for bom, se não fizer falta, qual o sentido que vai fazer? Pô, tem que fazer falta, pô. Eu tenho que sentir, pô, eu preciso de uma prática esportiva, uma atividade física, porque tá me fazendo falta. Se te faz falta é porque é uma coisa boa. Exatamente. Eu gosto do... É isso mesmo, o prazer, a palavra também entusiasmo. Isso. Que é diferente de motivação, né? Sim, você fazer motivado só por uma nota, tá ligado? O aprendizado não é o mesmo de você fazer pelo entusiasmo. Não. Vai ter prazo, né? Ele tem prazo. Depois que você conquistar a nota, acabou. Então, aí, eu já falei isso aqui em outros vídeos e eu vou, sempre que puder eu vou repetir. Essas ciências que vêm para essa escola dessa forma quadrada, eu não sei se é tão bom, velho. A criança poderia estar aprendendo a construir casas, aprender a plantar, e isso foi se perdendo na escola. Aí hoje em dia tu se forma em engenharia, mas o cara que sobe a tua casa é um pedreiro que não tem uma qualificação acadêmica. Então essa questão do verdadeiro saber, tá ligado? Fico refletindo muito sobre isso aí. O verdadeiro saber tá lá no cara que é pedreiro, que desde pequeno aprendeu a subir a casa e tal. Tá existindo uma linha de pensamento na educação que já estão formando. Inclusive tem até uma amiga nossa daqui que ela tá estudando como ser uma professora dessa área. Sim. Entendeu? Assim, na área mesmo, assim, que é de dar a liberdade do aluno começar a fazer as coisas por conta. Autonomia, né? Autonomia. Entendeu? Assim, pô, bacana. Eu não me lembro o nome, realmente foi um comentário breve que a gente teve. Eu disse, vamos voltar a conversar sobre isso que eu achei interessante. No dia que eu tiver uma oportunidade mesmo, eu até mando pra você alguma informação que ela tem me passado. Pô, que negócio bacana. Ou seja, já existe a galera trabalhando isso, né? Em diversos lugares. Então, já tá trazendo até para aqui. Consequentemente, deve ter alguma coisa no Brasil também. Então, pô, muito bacana, né? E isso que você falou faz total sentido. Né? É uma parte que não se pode perder. É a espontaneidade da criança fazer as coisas espontaneamente. Né? Ela chegar assim, vou fazer alguma coisa, vou produzir como era aquela criação, né? Tá lá a mãe ajeitando as coisas de casa, uma criança, chega a menina lá, eu quero cozinhar também, me ajuda aqui na cozinha. Né? Aí tá o filho, o pai ajeitando alguma coisa em casa, o filho, toma um martelo, bata esse prego aqui. Entendeu? Para ele começar a ter autonomia, começar a ser espontâneo as coisas de se fazer no dia a dia, né? O que me fascina é que com a prática corporal eu consigo ensinar muita coisa de outras ciências. Eu consigo ensinar matemática com a prática corporal. Eu consigo ensinar história com a prática corporal. Então, isso aqui também me dá um clique, né? Em ver o quão é importante, mas ainda muitas partes, né, dessa sociedade do ensinar e aprender não compreende isso, não olha para esse ponto de como você pode ensinar muita coisa maneira através da prática corporal. É tudo, né? É tudo, né? Tudo. É tudo. Você pode fazer uma Interdisciplinaridade. Tem que conseguir falar essa palavra, peraí. Interdisciplinaridade. Boa. Com jeitos de matemática, com geometria, com as questões das pontuações, né, de arbitragem, as geometrias da forma do triângulo e tal. O corpo todo, aquele movimento todo é física, é matemática, é você saber usar o peso a favor da gravidade ou não. Dá para explicar muita coisa. Sim, demais. Você vê um exemplo, você vê quando a gente vai fazer a prática mesmo, quando a gente tá lá na disciplina de biomecânica. Sim, biomecânica. Né, que sabe, biomecânica, porra, nosso corpo, ele é um exemplo de toda uma ciência envolvida, né? Biologia, matemática, química e tal. Nós somos o conjunto de tudo mesmo, né? Então é muito interessante isso, porque a complexidade que existe o corpo humano, ele é espetacular. É uma ferramenta, assim, que explica tudo. E o jiu-jitsu, eu acho bem real essa questão da biomecânica, assim, porque o vôlei, por exemplo, as pessoas não se tocam, né, no vôlei. No jiu-jitsu é toda hora eu fazendo uma força, você fazendo uma força contrária, eu tenho que saber te matar pesando no lugar certo. Então você trabalha com vetores, com direção, com peso, com plano horizontal. Você trabalha com tudo, velho. Isso. A gente pode pegar um universo de ciências para estar discutindo na prática corporal de jiu-jitsu que é imaginável. Um cara que me atentou para isso aí foi o Bruninho. O Bruninho, quando ele vai ensinar a posição para mim, eu tiro muita dúvida de jiu-jitsu com ele. Ele me ensina muito com isso aí, com biomecânica, explicando essas coisas de gravidade ou não. Eu fico, poxa... Vem um exemplo, tanto na queda, né, que é a prática do judô
propriamente dita assim, a gente tem uma prática da queda em si, as técnicas são muito mais aprimoradas lá no judô, né? E o jiu-jitsu, a gente coloca um exemplo, raspagem. Onde a força for, não tem aquele jogo, onde a força for e não der jeito é porque foi pouca? Sim. Né? Tem. Mas foi errada. Foi errado. E aí? Mas foi errada. Entendeu? Beleza. Tem um cara que pode concluir uma posição porque o cara usou uma força inimaginável, né? Tem cara que é fora do comum. Virar você do jeito lá. Exato. Mas, cara... Mas tu também pesar, que é uma força que você tá usando. É outra força. E aí? Né? Como é que eu vou te virar? Só que aí quando você faz o uso real da técnica no tempo certo, não existe força. E você mesmo, quando aplica com tamanha perfeição, você se surpreende que faz o que foi que aconteceu. Mas a técnica também Foi é a tão aplicação perfeito. da força, né? Da forma correta. No momento certo. No momento certo. No Então, momento, no caminho, né? Exato. Ou seja, olha o que tem por trás de chegar até o finalmente ali, né? Então, por isso que eu discuto muito essa questão da direção só do desporto. Tá vendo o leque que tem que a gente pode estar atuando com a prática corporal? Isso. E não ficar só pódio. Porque o pódio da mídia, da visibilidade, dá dinheiro, quando né? a gente vai olhar, até na área, vamos falar assim, educação física, né? Educação física, a galera conclui a universidade e tudo mais, e normalmente atua, a grande maioria vai querer trabalhar na parte do alto rendimento. Sim. Certo? Seja ele estético ou desportivo, né? Competitivo. Só que se eu não me engano, menos de 7% das comunidades praticantes de exercícios físicos são de alto rendimento. E mais de 50% da comunidade que termina a educação física vai para alto rendimento. Então vamos para um raciocínio lógico. Né? Se eu quero trabalhar algo que me gera prazer, tudo mais aquela coisa, você vai trabalhar, vai evoluir, você vai investir, você vai se capacitar, né? Você vai se pós-graduar e etc, para poder você trabalhar naquilo ali. É complexo, é muito forte. Agora tem que ser bom. Isso, tem que ser bom. Não pode ser meia boca. Entendeu? Só que você vai estar num nicho de mercado extremamente competitivo. Tem muita pessoa boa preparando. Muita pessoa boa, com a ciência e recursos que você nem imagina. Né? Mas quando você vai trabalhar uma situação que pode você afunilar o teu conhecimento para uma outra área, que não seria o alto rendimento, que seria, entre aspas, o alto rendimento para o amador. Se você colocar um negócio desse, para o cara ter aquela realização própria, cara, tu pega um outro nicho. Sim. Entendeu? E por aí vai. Então é importante a gente, quando trabalha até com o próprio acadêmico, né, o cara tá lá, entrou, fez a opção de escolher por educação física para trabalhar e tudo mais, se lá no início da sua vida acadêmica, sua vida profissional, lá que você está estudando, se você for atentado a ampliar a mente dele para ver as possibilidades de mercado, ele pode ser bom profissional no lugar certo. Sim. Mas durante a frequência, né, na academia, a pessoa muda muito ainda. Vai compreendendo, aí vai. Vai compreendendo. É muita coisa. Então, pronto, eu fiz uma palestra uma vez, né? Me um curso lá em Rondônia, que justamente sobre isso, né? Mercadologia. Sim. Eu digo, gente, vem cá. A galera começa a pontuar pesquisas, IBGE, população e etc. Tal. Cara, o trabalho com criança, o trabalho com idoso, ele te dá condições de tu desempenhar uma ciência dentro de um processo. O idoso deve ser uma parada muito legal. E a parte de hidrotreinamento, que é uma das áreas que eu atuei, né? Hidroginástica e hidrotreinamento, você aplica e o público seu é diferentíssimo. Mas tu mexeu com idoso também? Sim. Eu trabalhava com hidroginástica e, cara, se você vê a dedicação, idoso, cheio de patologias. Sim. Né? Vinha desde o pós-cirúrgico, né? De prótese, implantação de prótese de joelho. Cara, é impressionante, assim. Aí você vê um público que é um público semelhante à criança. É um público que vai te valorizar, que tem gratidão pelo teu esforço e que você sente bem, tá vivendo junto com eles. Você dá o horário, você fica feliz. Cara, é o horário da minha aula, eu vou correr pra lá. Eu já vi algumas aulas de hidroginástica com idosos, eles são muito animados mesmo. Eles são felizes. Eles vivem plenamente aquilo ali. Exatamente. E quando você vai olhar, muitos vêm de uma vida sedentária, vêm de uma vida que o mercado que ele trabalhava, a família que ele conduzia ali e tudo mais, ele ficava totalmente dependente e esquecia dele. Sim. Então, quando ele vem para a prática, normalmente é indicada pelo médico. Tu tem que fazer teu exercício físico. Não dá.
Tem que melhorar nisso, aquilo outro. Ele procura quem? O profissional da educação física. Aonde? Ou na academia, ou no clube, ou na água. Entendeu? Então, é uma coisa muito impressionante, porque é um grupo fiel, entendeu? O cara... E normalmente são pessoas que são aposentadas, têm uma estabilidade, ou seja, então até para a parte de mercado mesmo, você vai estar com uma pessoa que paga e lhe dá o devido valor. Muito interessante. E outra coisa que é interessante é a questão do treinamento para quando você trabalha alto rendimento. Aí a gente já tira o idoso. Né? Por quê? A galera esquece do ambiente aquático para fazer treinamento. O ambiente aquático, até para quem... Para a galera que gosta de trabalhar com alto rendimento, se você introduz o indivíduo que está no nível de competição para no próximo da sua competição, você introduz o hidrotreinamento, você diminui os riscos de lesões muito pré-competição. Que o que mais a gente vê é você trabalhando, seja lá qual for o modal que você vai escolher, para você conduzir o treinamento de alto rendimento pré-competição. Aí você está lá com um cara 2 meses, 3 meses, falta 20 dias para a competição, tu vai começar a trabalhar algumas periodizações que vai gerar uma força tal, não sei o que, começa. Mas o cara já vem num estresse muito grande. E o que é que acontece? A maioria das lesões são geradas no movimento excêntrico. E não no concêntrico. O que acontece? Na água só tem concêntrico. Mas e sem impacto. Dá uma explicada aqui o que é excêntrico e concêntrico. Vamos lá. O movimento concêntrico é qualquer momento de contração. O excêntrico é no retorno daquela força, entendeu? Então, o que é que acontece? Nesse movimento aí, o normal, existem as lesões que vêm em movimento de contração. Você vai fazer uma flexão de braço, por exemplo, com uma força aplicada muito forte. Certo. Você até vem, mas no momento que você soltar, que você vai sustentando o peso, que é o movimento da fase excêntrica, a lesão vem. Isso para o movimento qualquer. A gente imagina sempre o quê? Um halter, né? A gente imagina para explicação. Mas isso é no movimento. Então, quando você está no movimento da luta, por exemplo, você vai ter movimento concêntrico e excêntrico, que são forças aplicadas em sentidos diferentes. Né? E o que é que vai acontecer? Se eu coloco isso no treinamento, você vê uma das maiores potências que existe na força, que é o LPO. Levantamento de peso olímpico. Que o cara faz a força, só que se ele conduzir de volta aquele peso que ele colocou concêntrico, ele vai ter lesão de cara. Então é tanto que ele joga o peso. Ele solta o peso. Porque se você colocar força excêntrica, o risco de lesão é muito alto. Entendi agora. Agora eu entendi. Eu não sabia Entendeu? disso. E quando você tá na água, você quando faz um movimento, empurrou. Certo. Você não tem um movimento contrário do músculo que você usou para resistir. Ele zera. Então você vai fazer no músculo oposto, você faz o retorno do teu movimento. Então é concêntrico e concêntrico, concêntrico e concêntrico. Entendi. Entendeu? Quase anula a fase excêntrica. Entendeu? Por isso que os riscos de lesões para você colocar em pré-competição dentro do ambiente aquático, você trabalha um sistema energético muito explosivo com a manutenção do treinamento que foi aplicado de força e potência ali trabalhado. Muito maneiro. Entendeu? Maneiro. Então, são coisas que a complexidade de você colocar para um treinamento individualizado, ele é muito mais do que a gente imagina. Ainda bem que você falou aqui, porque eu era um ignorante nessa área aí do treinamento. Exatamente. Não é que seja ignorante, é porque às vezes a gente foca num sentido assim que passa despercebido. Mas às vezes você deve ter escutado isso assim e passou um pouco despercebido, porque não seria uma área que tu tava focado, né? Não tinha esse... Entendeu? Já tinha ouvido falar sobre benefícios, treinamento na água e tal, mas não... Então, se a gente... Benefícios existem, diversos. Um dos melhores é o quê? Primeiro, não tem impacto. Né? Um impacto é quase zero, né? O impacto articular é quase zero, então você não tem um risco muito grande de gerar impacto. Porém, quando a gente fala de sistema energético, né? O sistema energético oxidativo já é comprovado, até para os atletas de luta, né? Que o sistema oxidativo, mesmo que você use o sistema de força, né? O ATP-CP, o sistema glicolítico, que é aquela força mesmo introduzida, você tem que ter um bom sistema oxidativo, né? Que é aquele aeróbico mesmo, para poder você ter uma resposta de retorno mais rápida para você aplicar nova força. Né? Então, o condicionamento que você faz no sistema oxidativo dentro d'água, não existe. Porque você está o tempo todo ali explorando a tua vascularização, né? O cardio está ali em up o tempo todo, porque não tem pausa. Muito bom. Aí você vai fazer a periodização certinha, de acordo com o cara de vida, e por aí vai, e fica bem interessante. Maneiro. Bem interessante. A água é muita coisa, velho. A água é muita coisa. Tem que ser outro podcast pra falar só da água. A água é muita coisa, velho. Mas é muito bacana. E eu vou falar, um dos caras, o Wellington lá, o professor Wellington lá de Rondônia, ele foi um cara que ele, dentro do estado de Rondônia, cheio de deficiências quanto por ser estado novo, também a política, aquela briga que acontece, né? Algumas cidades
não dá o recurso devido, etc. Mas foi o cara que conseguiu levar uma equipe para os jogos escolares na natação. Que também é um esporte espetacular, principalmente para o desenvolvimento da criança também, né? Você incluir uma natação é muito interessante, muito importante também, um ambiente aquático, né? A vivência no meio líquido. E ele me ensinou muita coisa também, a gente no bate-papo, aquela coisa toda, me ensinou muita coisa da vivência que ele teve lá. Pô, muito bacana, muito bacana. E é isso aí, velho, a gente tem que aprender com os amigos mesmo, assim, né? Pô, eu aprendi coisa pra caramba contigo também. Coisa que eu nunca imaginava. Caramba, aí você fica pensando, assim, cara, eu sou um lixo. Né? Por que é que eu não pensei nisso antes? Cara, a visão do cara. Foi um aprendizado. E agora esse podcast foi muito maneiro. Você falava da parte hidráulica, mas não explicava tanto pra mim antes. Eu não tinha pegado isso aí. Muito, muito bom mesmo. E a gente já tá praticamente 1h30 já. Vamos dar início ao nosso encerramento. Tempo voa. Tempo voa. Você quer falar as suas últimas palavras aí? Cara, eu primeiro agradecer o convite, né, velho? Primeiro agradecer o convite. Mais uma vez aqui a gente tá batendo um papo, né? Porque a correria nossa é grande mesmo. Não importa as limitações que aconteceram, mas a gente, às vezes, não dá tempo da gente conversar. Às vezes a gente se encontra num grupo muito grande, né? Aí fica muita conversa paralela, mas... Pô, foi um papo muito bacana, né? Agradecer aí eu não vou nem citar tantos nomes, né, velho? Assim, é muita gente, né? É muita gente pra gente citar. Mas, assim, eu acho que eu quero passar uma mensagem pra galera, né? Que esse bate-papo, né? Isso é uma mensagem que a gente passa da galera, do pouquinho que a gente pode ajudar no desenvolvimento das pessoas, no viver das pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que esse podcast tá ajudando pra caramba muita gente. Eu acho que isso é uma forma de que você encontrou, assim, de expor coisas suas, que às vezes até você estava preso ali, guardado para lançar, mas a galera vem aqui e se sente à vontade, né? Isso é o mais importante, se sente à vontade de compartilhar desses momentos. Então, galera, brigadão aí, quem puder assistir aí o Mais 971, esteja presente aí e vamos embora. Eu penso também, eu tô pensando nisso, em fazer alguns vídeos de stand-up comedy também, mas mais pra frente. Meu irmão, se for baseado naquelas piadas que tu conta, a gente não sei até onde vai chegar, não. Mas vai ter que ser outro canal, né? Outro canal e tal. Não dá. Então é isso aí, galera. Obrigadão aí pela presença aí. Hoje tá bom, encerrando aí mais um episódio aí do Mais 971. Não esqueçam de olhar no Spotify, no SoundCloud e no YouTube. Por favor, galera, deixa o seu like lá, se inscrevam no canal, que isso ajuda muita gente. Tamo junto e é nóis. Dá um tchau aí pra câmera. Tá lá, ó.